Muito bem, chegando na lição de número 5, com o título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. É muito interessante essa passagem bíblica, que nós vamos ver que Deus exerce um juízo sobre Sodoma e Gomorra, aquelas cidades circunvizinhas, mas Deus, antes de exercer o juízo, Deus envia o socorro, Deus envia a misericórdia. Você veja bem, Deus tentou ali, né, resgatar a família de Ló, porque aquela geração que estava ali estava totalmente perdida, mas mesmo tentando resgatar a família de Ló, vamos analisar bem, tinha duas filhas, já estava para se casar, tinha dois genros, os genros já não vieram com ele, foi as duas filhas e a esposa, no meio do caminho a esposa se perde, então veja bem, não é fácil, nós estamos num mundo de perdição, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nós precisamos vigiar, o textual diz, disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 18, versículo 32. Então, Abraão começa uma intercessão por aquela região, é claro, pensando no seu sobrinho Ló, porque ele sabia que o sobrinho Ló não estava envolvido diretamente naqueles pecados, e Abraão começa dizendo, se houvesse 50 justos, Deus fala, não, por amor, 50, vai para 45, vai para 40, até que chega em 10, mesmo assim não havia 10, né? Verdade prática, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia, ou seja, não é que o juízo é sem misericórdia, sim, mas por quê? Porque a pessoa primeiramente rejeita a misericórdia de Deus. Deus envia primeiro a misericórdia, depois da misericórdia que vem o juízo. Então Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário, quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, mas quem rejeita Jesus não poderá morar com ele na eternidade. Então primeiro Deus enviou a misericórdia, depois vem o juízo e a perdição eterna. Então o homem tem o livre-arbítrio. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 32. Vamos para a nossa introdução. Nessa lição estudaremos Gênesis capítulo 18, né? O patriarca recebe a visita de três mensageiros do Senhor, que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas surge também uma revelação assustadora, porque entre aqueles anjos havia ali o anjo do Senhor, que nós chamamos de teofania, que é o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentando em forma angelical, conversando com Abraão, diz que haveria aquele juízo. Então Abraão se preocupa, né, e começa a intercessão. Na primeira parte aqui, os anjos visitam Abraão. No item 1 da primeira parte, Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, um momento glorioso que antecedeu o anúncio de algo impactante que Deus iria fazer e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. Por que Deus revelou isso a Abraão? Porque Deus tem Abraão como um amigo. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era o momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou três homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Oriente Médio, um gesto comum naquela época, né? Gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção, provisão aos visitantes. E também é claro que Abraão entendeu que aqueles seres não eram seres comuns, né? Ele percebeu isso também. No item 2 agora, a hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amassasse o pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Sem ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes, e enquanto estava ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão assim, ó, onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens, né, desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes, mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falam a Abraão, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Interessante nesse episódio é que nós vamos ver que no capítulo anterior, capítulo 17, Deus fala mais uma vez com Abraão e lembra ele, olha, você vai ter um filho. E ele diz que Ismael ache graça aos teus olhos. Ele fala, não,
Sara vai ter um filho. Aí a Bíblia fala lá no capítulo 17 que Abraão riu consigo mesmo, ou seja, ele não riu no seu exterior, mas ele lá dentro dele achou muito engraçado isso e pensou, né? Um homem já velho, uma mulher já velha. Então, Deus é o único que pode ler os nossos pensamentos. E agora, nessa ocasião, que mais uma vez o anjo do Senhor está ali com ele, agora é a vez que Sara vai rir, né? No item 3 aqui, ó. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Então, no capítulo 17, quem ri é Abraão. No capítulo 18, quem ri é Sara. Interessante isso, né? A palavra do Senhor. Então, aqui em Gênesis 18, 14, o anjo então questiona, né? Por que Sara riu? Aí Sara diz, eu não ri. E ele fala assim, você riu sim. Aí ele questiona, dizendo assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado? Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Imagina uma mulher já com 90 anos, uma mulher que é estéril, e já havia cessado o costume das mulheres, né, as regras, ou seja, totalmente improvável. Deus conhece o nosso coração e ele viu a fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades, as nossas quedas. No entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e da nossa dor. O próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz assim: todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando ele fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, dois daqueles anjos vão a caminho de Sodoma e Gomorra, né, para analisar aquela situação e enviar o juízo. E é onde Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho Ló. Na parte 2, Deus anuncia seus planos a Abraão. No item 1, o anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se apartar um do outro, né, para aplacar aquela desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher. É claro que foi pela vista, escolheu o lugar mais bonito, né, que havia mais pastagens, mas na verdade escolheu um lugar pior para sua família. É isso, nós temos que tomar cuidado. Qual é o melhor lugar para nossa família? Ah, eu tenho uma proposta de emprego que eu vou ganhar mais. Tudo bem, vai ganhar mais, é bom ter um salário melhor. Mas o salário não é a primeira coisa que você olha numa empresa. Você tem que olhar as condições de trabalho, tem que olhar que cidade é aquela, se sua família vai adaptar. Tudo tem que ser na direção do Altíssimo, na direção de Deus. O que Ló não sabia é que os seus habitantes de Sodoma e Gomorra eram maus. Então, ele pôs a perder toda a sua família, né? E o mais importante dessa terra é a nossa família. No item 2, o pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela os seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir a voz do nosso Senhor, a obedecer essa voz, né? O salmista fala assim, o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Ou seja, Deus vai preparando o seu coração para aquelas coisas que iam de acontecer. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se com efeito, olha como é que diz a Bíblia, se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então o próprio Deus vem verificar, porque o pecado era terrível de Sodoma e Gomorra. Fora que o maior pecado daquela cidade, das cidades circunvizinhas, que eles eram ricos e eles eram abastados, e o orgulho deles, o orgulho, a soberba era muito grande naquela cidade também. No item 3, a intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que está por vir diante do que o Senhor faria. Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica a favor do Senhor, o favor do Senhor pelos habitantes daquela cidade que eram justos, e os habitantes que estão lá que são justos. Então Deus começou a ouvir essa intercessão. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia do povo justo das cidades. Que Deus, Abraão falou para Deus, tu não vai matar o justo junto com o ímpio. É claro que não. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor e pediu compaixão, com compaixão e misericórdia, a graça de Deus a favor dos inocentes. A iniquidade daquela cidade, Sodoma e Gomorra, era tão grande que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontra-os e convida-os para passar a noite. Ele também, Ló, entendeu que eram anjos, né? Porém, os homens de Sodoma e Gomorra eram tão perversos, promíscuos, que cercaram a casa e exigiam que esses visitantes fossem levados para fora, né? Para que eles abusassem daqueles 2 homens, mas sem entenderem que eram anjos. Ló não consente com tal coisa e oferece suas filhas com a intenção de proteger os visitantes, também com a intenção de ganhar tempo, né? Jamais ele faria isso. Então, os mensageiros de Deus ferem de seguir aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e suas filhas. Deus
aguarda a saída de Ló e sua família. Aí ele destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Essas cidades tornam-se símbolo de advertência divina contra a maldade, contra o pecado. Então, fica essa advertência, né? Ficou essa advertência para todos nós. Em Romanos 9, 29 diz assim, ó, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra, ou seja, ele foi aniquilado aquele povo. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Então, até hoje nessa região, quando se passa ali, se consegue ver, né, como foi aquela destruição. Até hoje tem o rastro, tem o vestígio daquela destruição. Nada mais foi reerguido naquele lugar. Então ficou com uma grande advertência para toda a humanidade. Parte 3 e última, destruição de Sodoma e Gomorra. Deus é fogo consumidor. Deus é justo, sim, misericordioso, sim, mas também é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, e a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante. Então depois do dilúvio, né, o fato mais marcante é esse Sodoma e Gomorra, ali nas Campinas do Jordão. Foi o fato mais marcante, tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos esquecer de que o eterno é amor, mas também é justiça, fogo consumidor, pelo que, tendo recebido um rei que não pode ser abalado, retenhamos o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus é um fogo consumidor. Está o alerta aqui, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. No item 2, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra, mas era uma das cidades habitáveis naquela época, né? Claro que uma das cidades que tinham mais numerosas pessoas, provavelmente havia ali um número elevado de habitantes, mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas, Ló, sua esposa e suas filhas. As duas filhas estavam namorando, né? Tinham 2 genros, não conseguiam levar eles, e ainda perde a esposa, né? Os genros de Ló zombaram, então os genros de Ló não zombaram, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros, ou seja, não acreditar naquele homem. Então, os genros de Ló, né, os genros deles zombaram daquela advertência. Hoje, mesma coisa. Então, alguém está entrando na sua família, você começa a falar de Jesus, vai haver um arrebatamento, vai haver um juiz eterno. Se essa pessoa zomba de você, porque não tem a mesma fé, então como podemos andar dois juntos se não estiverem de acordo? No item 3, transformada em estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás, ou seja, se olhar para trás significa deixar as coisas, não olhar para trás. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, ou seja, não olhar para, não desejar as coisas que nós já deixamos do mundo para trás. É esse o sentido, né? Esse o sentido. Ela olhou talvez para ver as cidades queimando, mas o mais certo é que a Sodoma e Gomorra não saiu do coração dela, né? Ficou convertida numa estátua de sal. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servo de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Então tem uma orientação, né, do apóstolo Paulo, dizendo, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, vamos pensar nas coisas celestiais, pensar coisas positivas. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Então foi destruída toda, não só os habitantes, não só as habitações, mas a terra, né? Até hoje ali, quem passa por ali vê aquele enxofre ainda. Então o Senhor fez chover enxofre, fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, derribou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Então ficou realmente um laço de destruição, porque os habitantes daquela cidade não queriam nada com Deus, os seus corações eram inconvertidos. A Bíblia fala de pessoas que um dia conheceram a Deus e depois rejeitaram a Deus, e que sua mente fica cauterizada. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Conclusão, finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, mas sua longanimidade tem limite. A cidade de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não ouviram a voz de Deus, e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor para ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos
a nos esquecer do amor e da severidade do eterno. Que Deus nos dê sempre, né, essa graça de nós termos esse cuidado, esse temor em nossos corações. Vamos para as perguntas. Número 1. Como se inicia o capítulo 18 de Gênesis? Ele tem início com a visitação do Senhor a Abraão, nos carvalhais de Mamre. Então vai 3 anjos ali. Um dos anjos é o anjo do Senhor, o próprio Jesus, é o próprio Jesus conversando, né, visitando Abraão. Chama teofania, quando Deus se apresenta em forma angelical. Pergunta 2, segundo a lição, o que quer dizer quando tinha aquecido o dia? Ele quer dizer por volta do meio-dia, né, quando o calor está mais forte. Pergunta 3, o que Sara fez ao ouvir da parte de Deus que ela teria um filho? Ela riu. No capítulo 18 ela riu, no capítulo 17 quem riu foi Abraão, mas ele riu dentro de si mesmo. Mas Deus também ouve o nosso pensamento, né? Só Deus ouve o nosso pensamento. Pergunta 4, aqui o pecado leva à destruição e à morte. Pergunta 5, o que aconteceu com a esposa de Ló e ao desobedecer à ordem divina foi convertida numa estátua de sal, perdeu, né, a sua bênção. Então, para nós não perdermos a nossa bênção, nós temos que estar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Amém?